A fé vem pelo ouvir. Agora, a leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e a jornalista Cristiane Postigo. Lucas capítulo 2, versículo 39 em diante. O menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Vemos que Jesus tinha uma missão, né? Ele veio para cumprir essa missão. E ele diz: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então Jesus tinha como alvo principal exatamente tratar das coisas do Pai aqui na Terra. Era do reino de Deus que ele veio tratar nessa terra. Ele veio nos trazer, na verdade, esse reino, né? E ele então tinha como prioridade isso. E mais uma vez, como já falamos em outro momento, a Maria ia guardando isso dentro do coração. Ela ia observando e guardando no coração tudo aquilo que ouvia, porque ela era uma serva de Deus e percebia que Deus estava no controle de todas as coisas, que estava dirigindo realmente as questões, e de fato a bênção de Deus estava fluindo, né, dentro da vida dessa criança que nasce com o propósito de salvar a humanidade, que é Jesus. Outra coisa que também me chama a atenção nesse texto é que Jesus ele era submisso aos pais. E ao mesmo tempo em que ele queria tratar, ele precisava tratar dos negócios do pai dele, mas ele crescia em sujeição. E nós também, como seguidores de Cristo, também devemos viver essa sujeição a Deus, e também, como mães, no caso, as mulheres aqui que estão ouvindo, né, os pais, também chamar a existência essa bênção na vida dos filhos em oração, e também ensiná-los no caminho do Senhor para que eles também estejam sujeitos. Hoje muitos pais têm passado por tribulação com seus filhos porque esqueceram dessas palavras, né? Esqueceram desse princípio que Deus deu, da obediência aos pais, de ensinar o caminho, né? Ensinar os propósitos de Deus. É o primeiro mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, se prolongarão os seus dias sobre a face da terra, né? Isso, porque o versículo 40 fala: e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Então, Deus deseja que as crianças sejam cheias do Espírito, se fortaleçam em espírito. E muitas vezes nós pais estamos só focando os estudos, só estamos focando, né, a alimentação, o cuidado com o corpo, que isso é lícito, precisa também cuidar, mas ele crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Então, são 2 alvos que nós pais precisamos ter, que nossos filhos cresçam, né, em espírito e se fortaleçam no Espírito de Deus e sejam cheios da sabedoria de Deus. Para isso, a palavra que diz, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos ensinar o temor, o respeito a Deus. Né? Temer a Deus não é ter medo, mas é respeitar os seus mandamentos e a sua palavra e obedecer. Exatamente. Assim vemos que Jesus ele se submetia, diz o texto aqui, aos seus pais, né? Ele se submetia principalmente ao Pai Celestial, mas também à sua mãe,
e ao padrasto, né? Um relacionamento aqui diferente, né? Porque o José não era pai de Jesus, né? Mas mesmo assim ele obedecia, não tinha problema em lidar com o padrasto. O que a gente também percebe que nos dias de hoje algumas famílias aí estão vivendo conflitos por causa dessa falta de submissão aí e de respeito para com todos, seja com a mãe, com o padrasto ou com a madrasta, e isso às vezes gera alguns conflitos. E Jesus deixa claro para nós aqui a sua submissão como criança aos pais. A leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e Cristiane Postigo.